boa noite a todos. Deixa eu ver se já estamos aí. No meu ainda não apareceu. Pessoal, estão nos vendo, nos ouvindo? Tudo certo aí? Agora sim, agora. Pessoal, boa noite então. Agora apareceu aqui no YouTube para a gente também. Super prazer aí em reencontrá-los mais um ano nesse projeto do Imposto de Renda, né? Que a gente já faz há algum tempo aqui na universidade. Perdão. Esse ano aí a gente vai fazer um pouquinho diferente. Nós convidamos aí, né? A universidade convidou a professora Fabiana, uma ex-aluna, né? Quando eu ainda morava em Campinas, tive a alegria de ser professor dela, uma pessoa aí que se apaixonou também pela educação, seguiu o caminho, hoje também é professora, e aí dá vários treinamentos. Do mestre. Dá vários treinamentos aí de imposto de renda. Digo, olha, ninguém melhor do que a professora Fabi para trazer aí o conhecimento, essas novidades que a Receita trouxe para 2024 e mostrar aí questão da obrigatoriedade, né? Quais despesas dedutíveis, dá o passo a passo para a gente. E aí, pessoal, a gente vai trabalhar esse ano semelhante aos outros anos, né? A gente vai ter o projeto, vai ser dividido em 2 momentos. Vai ter a teoria, né, que a professora Fabi vai nos ensinar aqui, nos mostrar. Depois, o projeto culmina, por ser extensão, tem que ter o atendimento à comunidade, né? Então, nós fechamos aí uma parceria com o CRCRJ. Então, depois o professor Marcos vai reforçar isso. A gente vai... Boa noite, professora Toninha. Eu quero você aqui no estúdio com a gente. Fabi, manda para ela o link, por favor. Mando sim, vou mandar. E aí a gente vai fazer um atendimento, a gente vai agendar tudo organizado para nós, os alunos, eu vou acompanhá-los também, para a gente fazer atendimento à sociedade lá na sede do CRCRJ, ali na 1º de março, e aí vocês vão poder colocar efetivamente na prática isso aí que a gente vai aprender hoje e fazer o atendimento à sociedade, tá bom? Então, aproveitem aí o que a professora Fabi vai falar, a professora Antônia também vai estar entrando, se Deus quiser, aqui, vai trazer também conhecimento, experiência, elas trabalham juntas aí, a professora Antônia e a professora Fabi, com essa questão de imposto de renda. E é isso. Fabi, super obrigado, seja super bem-vinda, né? Gratidão aí por você se disponibilizar e aceitar o convite. Antes de eu passar a palavra à professora Fabiana, né, eu vou passar a palavra para o professor Marcos, para ele também fazer as boas-vindas. Está fechado, Marcos. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite aí a todos e todas que estão aí na sala. Estou vendo, entrei também pelo link dos participantes ali, acho que tem mais de 100 pessoas participando, né? 120 pessoas, tem uma audiência boa aí. Acho que todos inscritos no projeto receberam um link para participar desse encontro, né, Fred? Foi enviado lá para o pessoal do CEDERJ o link. Eu recebi também o e-mail que o pessoal do CEDERJ enviou, né, para os estudantes participantes lá do curso. Então, tem pessoal do CEDERJ, tem pessoal da UFRJ Praia Vermelha e pessoal da UFRJ Cidade Universitária e convidados também, né? E outros convidados estão por aí. Vai ser importante, né? É um projeto de extensão importante dentro do Departamento de Contabilidade, que dá a possibilidade de vários de vocês aí cumprir esse requisito obrigatório das horas de atividade de extensão. E todo ano ele acontece e sempre ele se inicia com uma palestra, assim, falando sobre os aspectos aí, não só práticos, né, mas os aspectos aí não diria teóricos, mas as dúvidas, né, mais recorrentes, as orientações que a professora, no caso, que a professora Fabiana vai nos presentear aí com a apresentação dela. E aí vocês estarão aptos para atender a sociedade, o cidadão, que procure ajuda para realizar a sua declaração anual do imposto de renda, né?
É esse, na verdade, o objetivo final do projeto de extensão aqui. O produto final à sociedade seria essa, a ajuda, né, o auxílio do estudante de ciências contábeis aí participando de uma ação de extensão, com a coordenação do professor Fred. O Fred é o professor Fred Cavalcante, que está na tela aí, que todos conhecem, é o coordenador do projeto de extensão. Então, com a coordenação do professor Fred, com a minha ajuda também, assim, e simples ajuda, não mais do que isso, organizando, quem sabe, um ambiente virtual para vocês terem acesso ao material. Então, dessa maneira, a gente vai executar essas ações de extensão, e que tem como o produto final aí a ajuda de vocês, né, participantes, estudantes, nesse processo anual que todo cidadão brasileiro que tem renda, né, que tem renda acima de um mínimo. Qual que é o valor mínimo de renda atualmente, atualizado? Alguém sabe me falar aí? 2.000 e pouco? Atualizou agora o anual, né? A gente tem que falar pelo anual, que é 30 mil. Deixa eu pegar aqui nos detalhes. Enfim. Até no passado era 28.500 quebrado. Esse ano foi para 30 então, mil. Quem o cidadão brasileiro que recebe aí 30 mil e alguma coisa que a Fabiana vai nos falar daqui a pouco, quem sabe? Tem aí no nosso material. No material vai estar exposto isso. Todas essas pessoas que recebem esse valor. R$ 30.639,90. Quem tem essa renda anual, né? Anual de 30.690. R$ 639,90, né? Não sei como que chegaram a esse valor, acho que é, enfim. Todos são obrigados a realizar. É meio complicada de entender. Todos eles são obrigados a realizar a declaração de ajuste anual de imposto de renda. E aí muitos têm dificuldade. Apesar das facilidades aí que a Receita Federal vem promovendo a cada ano, né, com o aplicativo, com, enfim, o software aí de declaração do ajuste anual de imposto de renda, ainda muito cidadão tem dificuldade de fazer essa declaração e vai nos procurar vocês, né, estudantes aí. Quem ganha em média mensal 2.553. Então assim, vai quem ganha. Quem tem essa renda mensal vai nos procurar, vai procurar vocês aí para realizar, para que vocês ajudem a realizar essa declaração de ajuste anual de imposto de renda. E aqui nesse projeto aqui, o que vocês terão que fazer de entrega final será um determinado número de declarações, né, recibos de declarações de imposto de renda. O professor Fred vai nos falar aí quantas declarações. 10 declarações, tá boa, Fred, para esse ano? Tá fechado, não estou ouvindo você. Microfone fechado, Fred. Vamos fazer igual ano passado, só 5 já tá bom. Então tá bom. Então vocês terão que ajudar. Né, Fred? Vocês terão que ajudar. Não, ele era mais exigente. 5 pessoas vocês vão ter que ajudar aí, tá bom? Então já me estendi muito, já falei muito aqui, já está quase 10 minutos aqui de apresentação. Vou parar de falar e vou deixar a professora Fabiana apresentar aí os aspectos mais relevantes. Lógico que ela não vai acabar com todas as dúvidas e nós depois estaremos disponíveis lá no AVA lá para vocês tirarem as dúvidas lá no bate-papo lá no fórum que tem lá existente. Falando aí, já que eu falei de AVA, todos vocês, acho que nem todos, o pessoal do CEDERJ ainda não está tendo acesso ao AVA, mas o pessoal da UFRJ, Praia Vermelha e Cidade Universitária tem acesso ao AVA, tem algum material lá já. A apresentação da professora Fabiana ainda não foi disponibilizada lá ainda, disponibilizaremos depois, mas tem lá vários materiais sobre imposto de renda, inclusive o link para vocês fazerem o download do programa, né? Do programa aí da Receita Federal, está lá já no AVA. Tá bom? Então, obrigado à professora Fabiana novamente aí, obrigado aí pela disponibilização dela em participar dessa noite aí, dessa conversa. E boa noite para todos e tirem aí as suas dúvidas com a Fabiana, que ela vai poder esclarecer vários pontos com vocês. Tchau, tchau. Tchau, não, vou estar por aqui, mas vou liberar aqui a fala. Maravilha, valeu. Obrigado, professor. Agora a gente vai ter a honra e a alegria, né, de ouvir a professora Fabiana, que é especialista em imposto de renda aí. Obrigado, Fabi. Você consegue compartilhar aí, né?
Eu pensei que você queria para compartilhar. Eu posso compartilhar, posso compartilhar, então. Compartilhei para mim. Tá, então deixa eu baixar aqui, abrir o WhatsApp. Compartilha. Enquanto eu estou baixando aqui o material da professora para compartilhar, não se esqueçam de se inscrever aí no canal da FAC, né? Que tem várias atividades importantes. Estamos com um setor aí de audiovisual super eficiente, transmite aí as formaturas e vários eventos que acontecem na FAC agora, todos transmitidos aí pelo YouTube. Então já dá o like, já se inscreve no canal para acompanhar aí todas as atividades da FAC. Deixa eu compartilhar aqui. Já tem uma data para o solidário presencial? Ainda não. Mas provavelmente vai ser em maio, que aí a gente vai agendar. Eu vou passar um outro link para os alunos, né, se inscreverem, quem vai poder estar indo lá na sede do CRC, tá? Como o professor Marco já colocou aí, o formato vai continuar aí igual do ano passado, né? Entregar 5 declarações, bacana. Agora eu acho super bacana, o CRC ficou super animado, entusiasmado com essa possibilidade da gente, da UFRJ, estar fazendo esse atendimento lá na sede, e aí a gente vai avançar com isso, tá? A gente vai mandar um outro link. Compartilha comigo a data que, quem sabe, a gente consegue administrar para que eu esteja lá no dia. Olha aí, que bacana. Tá abrindo aqui o link do PowerPoint. Vou compartilhar aqui. Já tem bastante mensagem, ó, mais de 100 mensagens no nosso chat. O pessoal está bem engajado. O pessoal quer tirar as dúvidas aí. Olha, vai aparecer aí o compartilhamento. André, se quiser deixar só a tela e a professora Fabiana, tá ótimo. Eu fico aqui só no... passando. Nos bastidores. Pessoal, então, a nossa live de hoje é para falar um pouco, né, de teoria, né, desse assunto que nessa época começa a rondar, né, e se fala muito na mídia e se fala por todos os lados. E eu digo que imposto de renda hoje é para quem tem CPF, né? A maioria dos brasileiros já estão com obrigatoriedade da entrega do imposto de renda. Muitos anos que a gente está com a tabela defasada, e devido a isso, cada vez mais pessoas precisam fazer as entregas. E aí, a cada ano que passa, a gente tem esses recordes de entrega, porque mais pessoas estão aí na linha de necessidade de fazer, né, entregas. Esse ano, 30.639,90, mas a gente não deve se atentar só a isso, e aí, durante a live, a gente vai estar conversando sobre todas as peculiaridades de entrega. E vou me apresentar, né, que a gente só falou. Eu sou a Fabiana Brito, sou graduada em Ciências Contábeis, minha primeira graduação, e logo que eu me formei, fui convidada pelo Fred, né, professor Fred aí, que me incentivou a ser professora. Fiz pós-graduação em Finanças e Tributos. Depois disso, também fiz graduação em Matemática, que eu queria ter licenciatura. Depois fiz Pedagogia, que eu queria explicar da melhor maneira possível esses enigmas, né, da contabilidade. E atualmente estou cursando Direito. Então, aí estou na 4ª graduação, sou uma apaixonada aí por estudos. E sempre eu falo que vou parar, mas eu sempre continuo. É uma paixão que eu tenho, assim, desde pequena. Eu me lembro que amava ler, estudar, vivia enfiada em bibliotecas. E me denomino cientista da riqueza quando eu vou me apresentar, porque geralmente quando a gente fala que é contador, o povo torce o nariz e fala: ixi, lá vem esse povo falar de imposto, lá vem essa conversa. Mas, infelizmente, temos que dar a César o que é de César e cumprir, né, com as nossas obrigações. E a contabilidade é esse pilar, né, que traz clareza para os nossos números. Qualquer negócio precisa de ter, né,
o pilar da contabilidade para que possa ser um crescimento assertivo. E eu falo que não só os negócios, né, mas também as pessoas físicas precisam do contador, da figura da contabilidade para fazer as suas entregas, porque sempre se fala na mídia que é algo muito simples, o que na verdade não é tão simples assim. Qualquer centavo ali que você entrega, você pode cair na malha fina. Pode passar, por gentileza, o slide? Então, essa é minha parceira, e nós, na faculdade, já começamos, né? Igual vocês hoje vão ter esse projeto aí de imposto de renda solidário. Nós também começamos a fazer um grupo de estudos na faculdade. Quando chegou o período de imposto de renda, a gente fez um laboratório experimental com os próprios alunos, e depois começamos também a estender para as comunidades, e lá se temos aí praticamente 15 anos que eu e a Antônia, que também foi aluna do Fred, estamos aí nessa maratona de fazer cursos de imposto de renda. E quando a gente pensa assim na nossa demanda profissional e como ver o imposto de renda, prestem muita atenção nessas obrigações, né, que é a responsabilidade de fazer um imposto de renda. Tem essa notícia aí que eu gosto muito de falar sobre ela, que foi no ano passado que aconteceu. A Justiça condenou uma contadora a indenizar um contribuinte por falha no envio da declaração. E essa indenização foi de R$30 mil. Aí eu pergunto, mas será que quanto que ela cobrou para fazer essa declaração para ter que pagar R$30 mil por isso? Então, é assim, quando você for o responsável por alguma obrigação, pense que você responde também solidariamente por isso, por todas essas informações. Então, se cuidem para não caírem aí em armadilhas. E valorizem o tempo de vocês. Cobrem para fazer, tá? Porque a gente precisa investir tempo, a gente estuda, são muitas minúcias, né, que a gente tem aí no imposto de renda. Quem conhece aí o Perguntão sabe o tanto de dúvidas que aparece. Então, não corram o risco de sair fazendo aí esse imposto de renda achando que é só um copia e cola. Não é um copia e cola. É algo mais elaborado que isso. É uma análise de números. Então, fiquem atentos a isso. O IR, né, já tem aí mais de 100 anos. Essa foi uma das primeiras propagandas, né, do imposto de renda. Tem um gatinho solto nas ruas. Foi o programa de incentivo do imposto de renda, que na época que ainda fazia-se tudo através de fichas, né? A gente vê aí o leão com o formulário na boca. Então, ano passado completou 100 anos de imposto de renda no Brasil. E esses 100 anos, eu falo que é como se fosse um Big Brother, né? Que nessa época ainda do leão aí, era tudo meio, podemos falar, tudo na selva mesmo, mato, né? Só que hoje a gente está na época da tecnologia, inteligência artificial, e a Receita Federal não está mais de brincadeira. A gente está sendo sempre monitorado, nossas transações, né? Quando você faz uma compra de algum imóvel, o cartório já vai lá e envia essa informação. Quando você faz compras e faz os pagamentos através de cartões, essa informação é rastreada, o crédito, o débito. Vejo sempre pessoas na fila do supermercado que são questionadas: quer colocar CPF na nota? E geralmente eles falam que não querem colocar para não serem fiscalizados. Só que, ao mesmo tempo, quando se pergunta como você vai pagar, a pessoa paga com cartão de crédito. Então, automaticamente ela já está rastreada. Então, esse dinheiro que circulou ali deixou um rastro. Porque, para não ser rastreado, só se você utilizar realmente o dinheiro. Porque o dinheiro não vai ter como ser rastreado, né? A não ser que você compre algo que tenha registro. Porque não adianta guardar o dinheiro debaixo do colchão e depois ir lá e comprar um carro. Porque aí você vai ter atrelado ao seu CPF o Renavan e essa compra. Então, isso é muito importante de se atentar.
Fabi, me Pode permita passar. fazer uma colocação, né, que você tocou num ponto muito importante, e essa questão a gente deve destacar, né? Hoje é um Big Brother, o termo que você usou, né? A Receita já sabe de tudo. Então, o que eu costumo falar é o seguinte, que quando ela pede para a gente entregar a declaração, ela só quer ver até que ponto a gente vai mentir ou não. Porque ela já sabe exatamente tudo que você gastou, deixou de gastar, o que você recebe de Exato. salário, de aluguel, ela já sabe tudo isso daí, tá? E aí, hoje, inclusive, a minha esposa é contadora, né, tem escritório, e aí ela estava com uma pessoa para fazer imposto de renda. Ah, mas eu quero aumentar meu imposto de renda. Gente, acabou aquele jeitinho que lá em 1900 Guaraná com rolha, você colocava lá, aumentava alguma coisa Eu falo que fictícia. isso daí é da época dos dinossauros, né? A gente não está mais no Jurassic Park. A gente já saiu dessa fase. Exatamente. Está na Então, inteligência assim, artificial. Não tem mais dinossauro solto na rua. Eu tive uma despesa, pode lançar essa despesa, mas eu não estou com comprovante aqui. Não lancem. Para lançar, tem que apresentar, o contribuinte tem que trazer, olha, está aqui a despesa do plano de saúde, está aqui a despesa de escola, porque amanhã, quando cair na malha fina, ele vai falar, foi o contador que fez errado. E aí, quando vier essa multa, que muito bem ilustrou a professora Fabiana ali, ele vai dizer, não, o contador pague, foi ele que errou, eu paguei, eu contratei o serviço da pessoa, eu sou leigo. Correto. Ele vai sempre colocar esse ponto, eu sou leigo. E aí eu me pergunto, quantos IRs essa contadora teve que entregar para pagar essa multa? Os 30 mil, exatamente. Então, às vezes você cobra, sei lá, 150, 200, 300 reais, aí você leva uma multa de graça por 30 mil, é mais barato, não só financeiramente, mas a ética, a sua tranquilidade, você poder dormir em paz, isso não tem preço, né? Mas era essa colocação. Desculpa, professora. Ah, imagina, pode interagir aí, que toda interação é bem-vinda. Pode passar esse slide, por gentileza. Isso. Aí é uma métrica, né, que a Receita Federal colocou, tá? De quanto tempo você leva hoje para fazer uma declaração, que é de 30 minutos e até 1 hora. E em 2024, a expectativa é que serão entregues 43 milhões de declarações. Então, até vi uma pessoa aí preocupada, será que vai ter pessoas suficientes para eu entregar 5? Eu, assim, sempre dou um exemplo. Antigamente, a gente falava assim, quem trabalha no McDonald's, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Sem fazer nenhum marketing, mas, um atendente do McDonald's, se ele hoje trabalha no atendimento noturno, ele já ganha ali um adicional por estar trabalhando noturnamente. Ele já vai estar obrigado a fazer a declaração de imposto de renda porque ele ganha mais que R$ 2.500. Então, assim, para captar essa pessoa aí que precisa de imposto de renda, qualquer lugar que você for vai ter gente precisando de entregar, tá? Deixa eu fazer também, eu estava aqui ouvindo, estava fora da tela, mas eu, enfim, pedi para voltar aí, só para deixar também o pessoal, assim, eles são estudantes, né, ainda não tem essa experiência, vivência de ter feito várias declarações profissionalmente, né, como contadores, não são contadores ainda. Então, cabe aqui esclarecer também, Fred, deixar mais tranquilos aí, o pessoal, estamos falando aqui de multa, tal, responsabilidade que todo mundo tem, mas para esse projeto aqui, acho que o foco dele é para as declarações simplificadas, viu? Não é declaração completa, não é declaração, como que é o nome mesmo? A declaração geral, declaração completa? A completa, né? Não é a completa, viu? É a simplificada, que é o foco, objeto do projeto, para quem o cidadão que tem só. Mas como a gente fala que eles vão, né, pegar esse feeling de aprender e depois podem começar a ganhar dinheiro, cobrar, para eles cobrarem de forma assertiva. Isso, tá. E saber que eles são responsáveis. E para, assim, eles são responsáveis, eles são profissionais, já estão se preparando para ser profissionais da contabilidade. Mas no momento aqui desse projeto é a declaração simplificada, não é isso, Fred? Era esse o meu detalhe. Aqui a gente sempre deixa muito claro, né, que aqui ninguém vai sair expert, né, fazendo declaração com ações, com criptomoedas, não é esse o nosso foco.
é realmente pegar aquele cidadão que tem, às vezes, um informezinho de rendimento, lançar o plano de saúde dele, né? A gente entende... Para fazer um treino. Que a maioria aqui do projeto são alunos, para participar do projeto só são alunos, né? A gente tem outras pessoas assistindo aqui, mas nesse momento aqui o foco é os alunos, né? Então, esse projeto funciona nesse formato. Só respondendo aí algumas dúvidas, né, professor? O pessoal tá colocando aí no chat. A multa para quem não entregar a declaração de imposto de renda é a partir de R$ 165, tá? Mas só para quem não entregar. Então, tem o prazo, né? O cara deixou de entregar, por exemplo, e aí ele vai receber essa multa pela não entrega, se ele era obrigado a entregar. E essa multa, na hora, quando você transmitir a declaração, ela vai ser gerada, essa multa, tá? Deixa eu ver se tem outras perguntas aqui. Pessoal, vai ter lá no AVA, né, que o professor Marcos Pinto já adicionou, a boa parte dos alunos, e certamente brevemente vão estar todos lá no AVA, tem um fórum que vocês podem colocar dúvidas lá, e eu e o professor Marcos, a gente vai estar respondendo essas dúvidas também de vocês lá pelo AVA, tá? Maravilha. Vamos lá, Fabi. Deixa eu passar a slide. Então, é que estava falando do tempo, eles falam que leva-se meia hora a 1h30 para fazer uma declaração, mas assim, um exemplo que eu dou lá, eu estou agora com dois estagiários, né, me ajudando nessa época, e mesmo fazendo pela pré-preenchida, teve uma declaração que demorou 6 horas. A gente contou lá o tempo de preparo. Então, dependendo da situação, se tiver ações, se tiver essas mais complexas, criptomoedas, por quanto comprou, quanto valia a criptomoeda no dia da compra, aí, assim, abre o leque e demora muito mais. Aí, novidades do imposto de renda, né? Que a gente tivemos lives e está tendo toda quarta-feira lives com a Receita Federal para explicar as novidades, tudo que tem de novo e tudo que acontece, porque eu falo que parece que a Receita Federal faz um projeto experimental, né? Ela lança o programa, passa um dia, ela já atualiza, aí faz uma live, e assim, está bem mais próximo de nós, né, que queremos os contribuintes e também para os interessados que fazem entregas, tirar dúvidas com eles. Eu estou achando essa proximidade deles com o público bem bacana, eles estão mais abertos. E uma das grandes novidades aí do imposto de renda é que tivemos o fim do código de acesso, que era uma ferramenta que nos ajudava com os códigos, né, que a gente gerava lá no ECAC, só que agora só consegue fazer o acesso lá no ECAC com certificado digital ou com o Gov prata ou ouro, tá? Não dá para fazer acesso se não for com esses dois tipos aí. Pode passar, Fred. Tem também esse robozinho, né? Pergunte para o Léo. E ele é bem bacana. É direto lá no site da Receita. Você faz algumas perguntas e ele te responde se você precisa ou não fazer a declaração de imposto de renda. Mas tem que ser algo assim bem intuitivo. Prioridades nos pagamentos, né? O calendário de restituição também já foi divulgado. A primeiro lote é a partir do dia 31 de maio, para quem tem restituição. E a prioridade ainda continua a mesma, tendo a novidade que permanece, que foi iniciada no ano passado, que quem informar o PIX e fizer pela pré-preenchida também entra nessas prioridades para receber o IR. Então, é um incentivo que a Receita também está dando para que as pessoas errem menos, né? Que tenha menos erros e menos malha-fina naquele primeiro processamento inicial. E eu tive clientes ano passado que realmente fizeram com o pré-preenchido e apontaram PIX e receberam no primeiro lote, que é 31 de maio. Então, aconselhem aí as pessoas que vão fazer com vocês a utilizarem essas ferramentas, né, tecnologia aí que
a Receita disponibilizou, porque é sucesso. O Perguntão, todos os anos a gente tem, né, a divulgação do Perguntão, e esse ano ele ainda não foi publicado. Eu creio que devido a essas lives, a Receita Federal está aguardando para fazer a publicação do Perguntão, mas tem lá o Perguntão 2023 e você pode utilizá-lo por enquanto não é atualizado com 2024, utilize ele para tirar suas dúvidas, porque eu sempre gosto de frisar que não é para procurar dúvida pelo Google, porque se você procurar, faça vocês aí um teste. Como declarar imóvel financiado? Existem N maneiras que as pessoas colocam lá, declara o valor total, declara lá em dívida IO, não sei. E assim, é difícil, você não consegue mensurar quem é que está falando verdade. Tem assim, publicação em jornal que está com informação incorreta. E eu gosto de falar, eu sou conservadora, eu gosto de seguir a lei. Então, eu sigo o que está no Perguntão e na lei. Se alguém me pergunta como faz tal coisa, conforme a lei, conforme o Perguntão, é assim que se faz. Sempre eu faço essa apresentação para que isso venha com credibilidade. Pode passar. Esse daí. Então, dividindo o conhecimento, falei aí do Perguntão, estou vendo aqui também no meu, as destinações da declaração do imposto de renda. Isso daí, dividindo o conhecimento, são as lives, tá? Os temas das lives da Receita Federal que estão acontecendo toda quarta-feira. Então, aí são as datas e os assuntos. Então, é bacana acompanhar. A gente já está aí indo para a terceira live. E na quarta tem ganho de capital, que é um assunto que todo mundo tem dúvida, que é como preencher o GCAP. Então, sigam a Receita Federal e vão atrás desse conhecimento aí que está muito bacana. Pode passar. A ajuda do programa, né? Que tem lá instruções do preenchimento, que isso daí vem direto do Perguntão. Pode passar. E aí a gente usa essa foto do leão aí bem mansinho, né? Com cabelinho alisado ao vento, tranquilo. Deixa o leão assim, comendo na nossa mão. Eu tenho um esquema que eu falo que é um mapa mental para a rotina de como atender o cliente de IR, que vocês também podem fazer. Depois o professor Fred vai compartilhar isso com vocês. A rotina de organização, para você ter esse processo e não se perder para atendimento aos seus clientes. Ou também para o atendimento lá no dia, vocês podem utilizá-lo também, que eu faço tipo esse mapa mental de atendimento. Reunir os documentos, orientações, inserir os dados no sistema. Então, esse passo a passo aí é bem bacana. Quem está dentro da obrigatoriedade? A gente já falou assim, o limite de quem está dentro da obrigatoriedade, a gente não pode se atentar só ao valor de 30.639, porque isso é apenas um dos parâmetros. Existem tantos outros, investimento em ações, o valor dos bens. Então, não pode ficar atento só a uma das atribuições, tá? Então, a gente tem que olhar todos as peculiaridades do CPF para falar, olha, realmente você não está obrigado. E aí, tem essa perguntinha que eu gosto muito de falar. Tem limite de idade para declarar? Não tem. Vamos supor que uma criança nasceu, uma hipótese, e já tem, todo mundo sabe que quando nasce já tem lá o CPF do bebê. E vamos supor que esse bebê recebeu uma herança. Parece algo incomum, mas não é. Se esse bebê tiver bens superiores ao limite, ele já vai ser obrigado a declarar imposto de renda desde o seu nascimento.
com poucos dias, tipo, no ano que ele nasceu em 2024. Para o ano de 2025 já tem que declarar. Então, fiquem atentos para essas orientações. E também não tem aquela coisa, estou com 80 anos, não preciso declarar mais. Também não existe. Você pode estar isento de imposto de renda na fonte, ou seja, de fazer os pagamentos, mas de fazer a declaração não está isento, tá? Pode passar, Fred. Isso aí é uma pergunta muito boa, porque assim, nossa, direto eu escuto dos vizinhos, amigos. Eu tenho mais de 65 anos, eu preciso fazer imposto de renda. Precisa. É uma lenda que idoso não é obrigado a fazer imposto de renda. O que tem para aquele idoso que passa dos 65 anos, tem um valor que entra numa isenção. Uma faixa de isenção. Uma faixa de isenção. Mas e isso eu vivo escutando. Eu sou dispensável por causa da idade. Não existe isso, gente. Eu gosto até de falar que, assim, até o CPF de morto, né? Veio a óbito lá. Tem que fazer, né? O famoso espólio. Enquanto não finalizar o inventário, precisa continuar entregando espólio. Isso, o inventário demorou 15 anos, pensa. E antes até do espólio, eu tive aqui um vizinho que faleceu agora início desse ano. Então, mas a família precisa, né, providenciar que seja entregue a declaração dele do ano passado. Ele teve rendimento, era aposentado, então o falecido também faz imposto de renda antes do espólio. Então, é do nascimento à morte que acompanha o imposto de renda. Então, é uma obrigatoriedade que a gente sempre tem que estar alerta das necessidades de estar fazendo isso daí. E aí, alguns pontos de atenção, tá? Fontes pagadoras diferentes. Eu sempre também vejo casos de pessoas que vêm lá com um único informe, falando, eu não atingi. Só que a pessoa esquece que já trabalhou anteriormente em outro lugar no mesmo ano e perdeu o informe ou não pegou. Se juntar, vai dar o valor superior. E isso, assim, está tendo com muita recorrência casos de malha fina de pessoas que ganham pouco. Porque a gente sempre tem aquela ideia de que quem vai cair na malha fina são os tubarões, né? Mas eu posso afirmar para vocês que os peixes, as piabinhas, também caem na malha fina. Se a gente for pensar na questão de PIB do nosso país, as grandes empresas e os donos de grande fortuna, a estatística parece que só tem 40 ajudam na economia, né, do nosso país. E todos eles estão sendo fiscalizados. Fred? Pessoal, vocês estão ouvindo? Porque parece que o Fred travou. Deu uma oscilada aqui. Voltei? Voltou. Nossa, essa eu não sabia. É assim que funciona aqui. Até a morte tem que declarar. Então, além dos rendimentos, que a gente só fica pensando no valor de lá de 30 mil, tem que também pensar nos bens e direitos acima do limite, que agora estamos aí, para quem é produtor rural, dono de terra nua, o limite foi para 800 mil. Pode passar, Fred. Ganho de capital em bolsas de valores, isso também é outra. A pessoa que resolveu brincar de investimentos, isso é muito sério, tá? É um dos principais pontos de malha fina, investimentos em ações, que virou tanto aí moda, né? Vou aplicar um pouquinho aqui, um pouquinho ali para ver como funciona. Isso vai ser questão de malha fina. Não pode esquecer de fazer a gestão dos investimentos. E na hora de fazer isso, tem que lembrar que não é só olhar o informe de rendimento das corretoras. Tem que ter toda
as notas fiscais de compra e de venda, tem que ter uma planilha para saber se você teve realmente lucro ou não. Então, é uma gestão que é feita quando? De 1º de janeiro a 31 de dezembro. Esse momento agora é só para você entregar as informações para a Receita, mas não era para ter feito agora. A gente faz a gestão no ano que passou, mas a gente sabe que a maioria não fez. Então, quem não fez, o momento de fazer agora, mas já está atrasado. Exatamente isso que a professora colocou, né? Por isso que, devido a essa complexidade, que a gente diz, olha, negócio de ação, criptomoeda aqui, não é não faz parte do nosso escopo do projeto, né? Eu até digo assim, né? Como tem outros profissionais aí, a professora tocou nesse assunto. Grande complexidade, né? E aí você usou um termo que eu gosto de usar. O cara, para brincar e investir em ação, né? Não vai brincar de investir com R$50, porque isso, na hora do imposto de renda, vai dar um trabalho, vai ter um custo para o contribuinte declarar isso daí, se ele for contratar um contador para fazer a declaração dele com esse tipo de operação, vai sair mais caro o molho do que o peixe, como diz o ditado, né? Então, assim, ou brinca forte, ou não brinca de comprar R$50 em ações, porque, assim, na hora de declarar, isso dá um trabalhão. Eu até oriento, quer brincar? Contrata um corretor. Contrata uma pessoa que saiba operar isso, porque ela vai te auxiliar. Porque amadorismo em investimentos é só perda de dinheiro. Isenção, tá? Em ganhos de capitais é uma das obrigatoriedades também para você fazer declarações. Pode passar desse ponto 4. Receita bruta de atividade rural. A gente está falando aqui dos principais pontos de atenção, tá? Quem aí é do interior, tem pessoas de atividade rural, elas também estão obrigadas, mas elas têm um limite maior de isenção, tá? Então, a posse-propriedade para quem é da cidade, né, é 200 mil. Para quem é do campo, aí o povo do agro, 800 mil. Pode passar, Fred. Qualquer estrangeiro que se mudou para o país em qualquer data em 2023, independente de ter ou não renda, tem que fazer a declaração de imposto de renda, tá? E a data de entrega, né, está seguindo nesse ano a mesma data do ano anterior, que mudou, né? Esse é o 2º ano que a gente segue essa nova data, que é 15 de março a 31 de maio, tá? É a última data, mas a gente gosta de falar, não deixe para a última hora. 31 de maio não é dia de fazer entregas de declaração. É dia de já estar todo mundo balançando na rede, feliz e contente. Porque é o dia que mais dá problemas. O ECAC sempre está indisponível. Na hora de fazer a transmissão, sempre dá problema. E não esperem ter surpresas desagradáveis deixando isso para a última hora. E aí corre o risco daquela multa, né? Deixou para o último dia. A multa deu problema no site da Receita, na sua internet, não conseguiu transmitir, vai dar multa lá de, no mínimo, R$165. Para quem aí nunca fez ou ainda não conseguiu baixar o programa, essa é a carinha do programa, tá? Do IR 2024. Ela é bem intuitivo, do ladinho ali, eu falo que tem as fichas, né, que a gente pode ir preenchendo, que usar como roteiro, que é aquele roteiro que eu mostrei no início que a gente tem que seguir, para não esquecer, né? Pode passar, Fred. Deixa eu olhar pelo meu aqui, que está pequenininho, não estou conseguindo ver. Olha, Fred, o pessoal está perguntando se uma das declarações a entregar pode ser do próprio aluno para contar o ponto lá dele e para explicar melhor o projeto. Tá, depois no final a gente fala do projeto aí, tá? Mas pode ser do próprio aluno sem a declaração. Tá. Ah, beleza. Pode passar para o próximo. Aí, na verdade, são os 3 tipos de declaração. Aí, ó, nesse daí.
Mostra os 3 tipos de declarações disponíveis e como fazer. De um lado tem a declaração de ajuste anual, que é a mais básica, que é a que todo mundo geralmente faz. Tem também a declaração final de espólio e a declaração de saída definitiva. Professor Fred, a Toninha está pedindo para entrar. Como que a gente consegue colocar ela aí? Já está aí a professora Toninha. Tô super. Participação especial. A minha companheira de imposto de renda é a professora Antônia. Literalmente eu corri para estar aqui com vocês. Foi também aluna nossa lá de Campinas. Não podia faltar. Já faz aí o quê? Está caminhando para 20 anos, né, Toninha? E aí ela sempre empolgada também, igual a Fabina, na área de educação, com a contabilidade, querendo trazer conhecimento, compartilhar esse conhecimento contábil. Então, faço super questão, fico super feliz de você estar aqui com a gente nesse momento. Tó, obrigado, viu? Imagina, Fred. Fabi? Oi. Quer fazer o nosso esquema de sempre para dar Claro, vamos colocar em prática. Estava me sentindo aqui muito solitário. O professor Fred está me ajudando. Estou vendo, assim, passando trechinho assim, da nossa... A gente fala que a gente faz o IRFlix. Uma série de R's. Nossa, só nossa. Gente, boa noite a todos, tá? Eu sou a professora Toninha, né? O Fred me deu a oportunidade de conquistar no meu potencial. E com a Fabiana, nós já temos aí, sei lá, mais de 12 anos, né, Fabiana? 14 anos, acho que a gente comprou esse ano, se não me engano, de trabalho, um trabalho que começou como esse que a gente está vivendo, tá? Então, eu vi o professor fazendo uma fala que é interessante para quem está começando, e a gente faz essa visão desse imposto de renda solidário até como conscientização para o próprio aluno de que esse aprendizado vai ser valoroso no futuro. E esse galgar esses espacinhos aqui, eu acho que são bem interessantes. Então, a Fabi estava falando, por exemplo, dos tipos de declarações. Uma pessoa chega no primeiro dia, e essa foi a nossa experiência com esse imposto de renda solidário, a gente se sente inseguro, sim, de saber qual é a declaração que a gente tem que fazer. E aí, o professor entrou e falou, nós vamos fazer as declarações mais simples. As declarações mais simples, elas realmente são as que a gente vai pegar com maior frequência, mas o conhecimento em imposto de renda, ele vai fazer com que a gente galgue pelos 3 ou 4 tipos, né, Fabrício? A gente bem que são 4, por causa que o espólio praticamente é duplicado, né? E aí, hoje, a Fabiana, a gente tinha conversado durante o dia, mas o Fred, se não tinha me avisado que eu ia fazer parte desse momento, fui correr. Então, agora, Fabiana, vou fazer como a gente faz sempre, né? Então, eu vou falando um pouquinho e você vai trazendo ali aquela estrutura, pode ser? Para dar uma... Sim, pode, claro. Porque, então, Fred, volta só um pouquinho, deixa eu só mostrar uma coisa para eles no slide. Volta no outro, por gentileza, só para fazer uma fala que eu acho importante. Quando você abre o programa, a tal da declaração pré-preenchida tem sido a nossa ferramenta atual. Quando eu e a Fabiana começamos, não existia, tinha que digitar praticamente tudo. Então, a pré-preenchida, ela vem trazendo para a gente uma ferramenta importante. Então, se for para dar uma dica para vocês que vão fazer a primeira vez o imposto de renda, é conhecer um pouquinho de como vem a informação na pré-preenchida. E aí, aqui, a hora que a gente entra no sistema, ele pede para você, por exemplo, clicar nesse novo, selecionar a pré-preenchida, e aí vem essa solicitação de ser uma declaração nova, né? Se é sua declaração, porque dentro das lives da Receita, né, Fabi, eles falam, contador, você precisa de autorização do cliente, e aí tem a tal da Lei de Proteção de Dados que pede para a gente tomar cuidado com esses dados. Então, conseguiu a senha do cliente, pede autorização do GovBR e entra com a pré-preenchida, que vai cair nessa telinha aqui. Assistam vídeos complementares, porque o que a gente vai falar aqui, né, Fabi, acaba caindo, assim, muito mais telas, mas vale a pena melhorar essa visão inicial. E aí, Fred, em relação a essa tela que você estava mostrando, essa é a nossa carinha do imposto de renda. Ali nós temos, desse quadrado que está marcado, os tópicos mais utilizados. E na hora que a gente pega na lateral, ou seja, aqui na esquerda, estão as famosas fichas.
que é o grande aprendizado. Quanto mais você sabe preencher essas fichas, melhor, assim, com mais cadência, com mais facilidade, melhor fica. Então, aqui essa visão geral aparece assim que você entrar na declaração nova. Pode mudar, Fred. E aí, eu e a Fabiana costumamos fazer um ping-pong dos rendimentos. Pode passar, Fred, dessa lateralzinha. Mas antes de falar da declaração dos rendimentos, vamos pensar dependentes. E aí, aqui, nós temos uma grande diferença, né, professora? Qual que é a diferença entre dependente e alimentando? É um grande ponto de atenção, porque os dependentes são o maior índice de malha fina. Porque as pessoas, eles confundem, né, dependentes com ajuda ao próximo. São coisas diferenciadas. E também essa questão, quem é dependente, quem é alimentando. Fica tudo muito confuso. Então, se você pensar dependente, pode ser companheiro, filhos, pai, mãe, irmãos, avós Pode e até passar, bisavós. Fred. Isso. Fica legal assim. Alimentando é quem a pessoa paga alimentos. Ele foi destinado em juízo, tá? Essa palavra é muito importante. E até a declaração desse ano traz. Quando você coloca lá alimentando, ele pergunta o número do processo. Porque se você não tem processo, está pagando alimentos para alguém, você não está pagando alimentos, você está só sendo generoso e de bom coração. Não é pensão alimentícia. Então, alimentos é só aquilo que é determinado pelo juiz. Hoje mesmo eu tem uma tive um caso que a pessoa aqui. me procurou e falou assim: olha, eu tenho. Eu só vou finalizar essa linha. Eu tenho uma pensão que eu pago e eu estou pagando R$250 a mais pela escola. Então, você coloca aí R$250 a mais? Eu não posso colocar. Porque é só o que o juiz definiu. Se o juiz definiu 30% dos seus rendimentos, não dá para colocar mais do que os 30%. Então, é só o que está definido no pacto lá do divórcio ou de alimentos, para quem ainda não é casado, ou enfim, só é genitor e tem a questão dos alimentos definida. Que a gente sabe que também hoje o alimentos não é só do pai, né? A gente sabe que tem muitas mães que também pagam alimentos. Transferiu a guarda para o pai e está pagando os alimentos para o pai. Existe hoje essas modalidades. O Fred pode mudar, por gentileza. Fabiana tem uma pergunta perguntando se sogro ou sogra pode ser dependente. Faz a frase do bom coração. Sogro e sogra é aquela coisa. É parente, está sendo ajudado, mas é pessoa de bom coração. A pessoa tem um coração generoso. Isso não entra como dedução em nenhum momento, porque esse é um dos casos que dá malha fina. Não está, não tem legislação, tá? Não, a legislação não contempla isso. Não tem previsão legal nenhuma. Perfeito. Em relação a essa frase da Fabiana, guardem na memória. Só quem tem a parte de guarda, que, né, a gente consegue considerar como sendo além dos filhos, né, e da esposa, só quem a gente tem a guarda legal é que a gente pode considerar alguém que a gente considere como dependente. E um ponto de atenção dos dependentes. Dependente bom é o que não tem renda. Quem tem renda, gente, normalmente não, a gente tira de dependentes. Então, se o filho começou a trabalhar, fazer estágio, pergunte sempre o máximo, você não está fuçando a vida de quem está vindo. Você tem filhos, ele faz estágio, tem algum salário? Porque quando você coloca por dependente, cai na malha fina por isso, porque a pessoa que é dependente tem renda e não foi declarada. Em relação à documentação que está aqui, documentação é sempre bom ter um checklist. E aí, Fabiana, acho que a gente podia disponibilizar para o Fred depois, se ele quiser utilizar, o checklist que a gente usa no nosso curso, porque lá tem, né, uma visão geral da documentação que vai ser sempre você pensar no todo, né? A identificação da pessoa, pode até passar um pouquinho, Fred, que eu vou falando, que já apareceu, e aí, enquanto isso, a gente vai falando. Pode mais uma. Menos. As rendas são extremamente importantes. Então,
tanto a parte da pessoa que está declarando, quanto dos seus dependentes. Então, a gente precisa das informações financeiras, dos rendimentos que a pessoa tem, e aí a palavra rendimento pode soar para os estudantes uma coisa nova, mas pensa no salário, pensa no valor da aposentadoria. Normalmente, quem vem para o imposto de renda solidária é uma pessoa que tem aposentadoria, que recebe pensão, e aí a gente tem que fazer uma pergunta extra para essas pessoas, porque elas trabalharam uma vida e, de repente, elas têm um imóvel de aluguel. Então, a gente não pode esquecer de perguntar: o senhor tem algum imóvel alugado? Porque aí isso vai entrar como uma renda também dentro da parte dos informes. Quem recebe pensão... Eu tenho uma pergunta muito bacana, que eu acho que é uma dúvida muito comum, que é da guarda compartilhada. Isso. Que também no nosso curso, toda vez as pessoas perguntam: e aí, quem tem guarda compartilhada, como que faz? A pessoa automaticamente pensa: se é compartilhada, o que eu vou fazer? Cada um põe lá um pouco para cada um. Eu coloco aqui os gastos com o médico e você coloca aí os gastos com educação. Vamos dividir, já que é compartilhado, né? Só que a Receita Federal tem uma legislação própria que diz que quem tem guarda compartilhada, apenas um vai fazer esse apontamento de dependentes, tá? E também, mesmo sendo guarda compartilhada, existe uma pessoa responsável pela guarda judicial. Não existem duas pessoas, é apenas uma. Ou está com a mãe ou está com o pai, independente da guarda compartilhada. Não está a guarda para os dois. Então, é essa pessoa que vai ter o filho como dependente. E o outro vai entrar como alimentando. Muito bem, Fred. E aí tem a parte da documentação que é ligada ao que as pessoas têm de bens e direitos. Uma coisa que a gente precisa tomar bastante cuidado agora é porque está muito detalhado. E eu e a Fabi, quando a gente faz o nosso curso, a gente sempre bate muito na tecla: explique lá na parte do que tem um campo onde você vai fazer a descrição o máximo possível. Por exemplo, um veículo que a gente vai descrever. Você fala qual é esse veículo, de que ano ele é, qual é a placa, de quem comprou, quanto pagou, se pagou à vista, se está pagando. Então, o detalhamento é uma informação importante para que, caso você precise explicar, você tenha até a documentação para fazer isso. E aí, no caso dos imóveis, a gente precisa, sempre quando a gente vai fazer uma declaração, a gente pede o IPTU para pegar as informações que tem lá. Daqui a pouco vai aparecer uma telinha mostrando como é que é. E no caso dos carros, o documento mesmo, tá bom? E em relação a dívidas e ônus, né, Fabi? Também a gente não pode esquecer que dívidas e ônus precisa de declaração, né? Exato. Geralmente, dívida e ônus é bom para respaldar fluxo de caixa, né? Às vezes a pessoa pegou um empréstimo e esse empréstimo fez todo sentido lá para os clientes, né, que ocorreram, porque, como a gente explicou no início, a gente não está mais no Jurassic Park. A pessoa pegou lá 20 mil reais de empréstimo com uma instituição bancária. Isso vai lá em dívida e ônus para que possa acobertar, né, todos os gastos dela. Então, ela vai ser acobertada. Olha, realmente, se a pessoa tem uma renda de 40 mil e gastou 60, esses 20 mil vai explicar por que ela conseguiu gastar 60, porque tinha um empréstimo. Isso. Excelente, então, aquela coisa, Fabi. Quem está aí na contabilidade entende que vai ter que equacionar, né? Débito e crédito. E embora eu não estivesse na live, eu escutei o Fred falando da importância da gente ter a documentação ali para comprovar as coisas, né? Então, por exemplo, guardar a documentação de plano de saúde, de convênio. Então, sempre que vocês pegarem a documentação, conforme vocês vão treinando em relação a esse imposto de renda solidário, vocês vão percebendo que vocês vão tendo mais domínio em relação a essa documentação. Mas usa o checklist inicialmente para quem está começando, porque o checklist te ajuda a pensar: será que eu pedi despesa médica? Será que eu perguntei para ele se tem escola? Será que eu perguntei para ele se ele fez alguma doação? Então, no caso dos planos de saúde, tem um cuidado mais ainda especial, que é a forma como vem a descrição desse gasto. Porque, embora você, por exemplo, pague para toda a família,
o gasto de todo mundo não pode entrar lá na sua declaração de gastos com saúde. Então, a gente tem que saber o que é do titular, o que é do dependente e o que não é. Tô pagando. Lembra a história do sogro e da sogra? Pagou, mas não pode usar como pagamento aqui lá no imposto de renda. Eu acho que é uma dica bem interessante a gente começar a pensar que um dos papéis do imposto de renda, quando a gente começa, é a gente saber manusear esses documentos, inclusive para lançar corretamente no sistema, porque uma grande preocupação que a gente vê é a preocupação em lançar no sistema, e a gente não tem nem paciência de escutar, por exemplo, um palestrante falando da importância da documentação, porque a gente se preocupa com o sistema. Só que o sistema, ele é secundário, dentro da importância de organizar as documentações e usar a informação no local correto. Então, primeiro, de olho na documentação. É por isso que a gente faz esse módulo, né, Fá? Exato. Teve uma contrapartida aí da pergunta do sogro e da sogra. A pessoa falou que coloca a esposa como dependente. Aí sim, nesse caso. É assim, eu falo que pergunta de imposto de renda tudo depende, né? Então, assim, no caso, se a esposa está como dependente, o sogro e a sogra poderiam sim ser colocados, lembrando que seria só positivo isso, caso eles não tenham renda, ou a renda deles seja isenta, conforme a idade acima de 65 anos. Porque se eles têm qualquer tipo de renda, não vai fazer sentido nenhum colocá-los. Muito bem. O tiro sai pela culatra. Olha, gente, outra coisa que também é importante é a parte em que a gente entende que alguns tipos de despesa, mesmo que a gente gaste 10 mil reais, a gente tem um limite que eles chamam de dedução. Então, dedução é o valor que é utilizado ali para ir fazendo o cálculo do imposto de renda, para chegar lá no final saber quanto a pessoa paga. E é importante saber que uma das coisas que a gente cometia mais erros, né, nos alunos que a gente treinava cometiam mais erro, é que chegava uma pessoa com uma fatura, por exemplo, de uma faculdade, lá um recibo de faculdade, e lançava integralmente o valor pago. Tá certo, né? Lançamos o valor pago. Mas, professora, qual que é o detalhe desse valor que nós temos de dedução de R$ 3.561,50? Então, esse detalhe eu só posso... Eu informo o valor total pago no ano calendário de 2023, só que eu abato de valor, vamos supor, uma hipótese. Paguei 20 mil reais de educação para minha filha, e ela é minha dependente. Vou informar lá, a dependente teve 20 mil reais de pagamentos, tá, pagamentos 20 mil. Informo a instituição, né, tem que deixar o CNPJ para qual instituição foi pago isso, e no campo do lado eu coloco lá o valor que eu não vou usar de dedução. E como eu chego nessa equação? Eu pego os 20 mil, abato 3.561,50 e informo lá que essa é a despesa não dedutível, né? Que eu não vou utilizar. Que aí ele vai equacionar e vai usar só 3.561,50 de todo o valor que eu paguei. Para justificar a sua renda, você tem que dizer que você gastou os 20 mil. Para dizer que você usou a renda. Mas o valor é esse. Despesa médica Exato. Não tem isso, né? Então é diferente. A despesa médica é limitada, né? É uma das únicas despesas que não tem limitação. Só que também é a campeã outra campeã de malha fina. Porque é muito fiscalizada. Então, ela é tão assim liberada porque ela é tipo o dedo duro, né? A gente informa lá que o médico, o dentista ali da esquina de casa fez aqui uma operação, me deu um recibo. E aí, como ele é pessoa física, não tem CNPJ, como que a Receita Federal quer fiscalizá-lo? Através dessa questão de dedo duro. Eu usei o dentista da esquina, ele me deu um recibo com o CPF, eu vou lá e informo. Então, automaticamente, esse dentista também tem que declarar uma renda tributável. Então, por isso, também a gente tem essa contrapartida de ser ilimitada as despesas médicas. Fred, pode deixar aí, só vou fazer uma adenda para os alunos. Não, deixa de rendimentos mesmo. Quem está em casa está vendo os slides, está vendo passar, a gente está, provavelmente a gente está
vendo o tempo, né, Fred? Em relação aos rendimentos, eu acho legal a gente pensar assim, ó. Os rendimentos não, as deduções. Não, pode ir lá para o rendimento, que é uma fala só. Pode passar lá para o rendimento. A fala é a seguinte: quando você for olhar a pré-preenchida, pode aparecer despesas, principalmente despesa médica, que se o cliente não tiver, se ele não tiver o recibo, você precisa tirar. Então, como é que apareceu aquilo? Não sabemos. A única certeza que temos é o que o Fred falou. Se não tem o recibo, não pode ficar lá. Ah, mas o cliente acha que... Aí você instrui ele, fala, olha, desculpa, se o acha, quando a Receita vier procurar você, ela vai exigir o documento. Se o senhor não tem, a minha instrução é tirar, tá? Rendimentos, vários tipos de rendimentos, e o que vocês vão usar, nós vamos usar o mais comum, né, Fabiana? Rendimento de empresa. Então, é aquele trabalhador ou aquele pensionista que vai trazer um papelzinho para a gente, que a gente precisa aprender a usar. Então, os tipos de rendimento, Fred, acho que pode, se não me engano, tem uma telinha a mais aí. Não, volta, faz mais uma. Aqui, ó. Então, o foco principal vai ser o trabalho assalariado, né, Fá? Porque normalmente é quem vem no imposto de renda solidário, né? Exato. Ou talvez também a gente atenda o pessoal do MEI, né? Geralmente o empreendedor do MEI também é outro grande público para esse projeto. Porque geralmente eles também têm muitas dúvidas e querem fazer a declaração e não sabem se precisa ou se não precisa. Então eles chegam com essas dúvidas. Como que eu devo declarar? Então, o microempresário individual do MEI, eu acho que é um público bacana. Os autônomos, né? Pessoal aí que vende porta a porta, Natura, Avon, Boticário e todos afins, né? Os profissionais autônomos, aposentados. Tem uma pessoa que tá perguntando aqui, ó, quem recebe LOAS tem que declarar também? É aquela coisa, depende. Se for só pelo rendimento, não precisa. Mas vamos supor, a pessoa tem outro fator de obrigatoriedade, que, por exemplo, pode ser os bens. Porque tem todo um histórico de vida, né? Não é porque a pessoa está hoje recebendo LOAS que não pode ter tido um imóvel aí ou recebido uma herança. Então, a gente tem que olhar todo o cenário, tá? Se for só pela questão recebimento do LOAS, não. Porque esse recebimento é isento. Mas tem as outras opções que também podem influenciar nisso. E aqui, gente, ó, nós deixamos uma telinha, né? Essa apresentação eu e a Fabi fazemos juntas, né? Então, como estamos acostumados meio com a carinha. O que mais vocês vão preencher com maior frequência é o rendimento de pessoa jurídica. E aí ele tem essa carinha, onde você vai, se você puxou da pré-preenchida, pode ser que já venha com as informações. 8 lá no dia é puxar tudo pela pré-preenchida, já fazer esse link. A gente podia pensar já nisso, viu, Fred? Treinar com eles o imposto de renda deles, puxando da pré-preenchida, para eles verem como vem. Só que assim, um grande pulo do gato. Toda vez que você puxa a pré-preenchida, a primeira informação que aparece é: você é o responsável pela declaração. Não adianta você não conferir o que veio na pré-preenchida e fazer a entrega e depois querer se isentar. Não, mas eu fiz pela pré-preenchida. A Receita Federal pula fora. A responsabilidade é do contribuinte. Então, confira a pré-preenchida, porque ela vem com erros, tá bom? Isso. Eu já peguei muitos erros. Fred, deixa eu fazer uma pergunta aqui que eu cheguei no meio do caminho. Quero perguntar se você vai fazer com eles o treino do sistema. Vai, né? Olha só, eu ia até sugerir, né? Não está falando. Agora abriu, né? Tá ouvindo? Tá ouvindo agora? Sim. Tá. Eu ia até sugerir, né? Sim. Pelo avançar da hora, que a gente de repente quebre num próximo momento, porque habitualmente a gente, nos anos anteriores, a gente dá uma teoria, né? Como vocês abordaram, e um segundo momento a gente faz esse preenchimento, tá? Então, já super convido, se vocês toparem vir nesse segundo momento, para a gente fazer esse preenchimento com eles, abrir a declaração, mostrar o passo a passo aí para a gente também não estender. Eu queria ficar hoje até no máximo às 9h30, tá? E aí a gente... eu estou te perguntando por isso mesmo.
A gente tem eu acho que é bem rico a gente aí. fazer já com o sistema, todo mundo com seu micro ligado, já com seu programa baixado, com a sua senha do Gov nível prato ouro ou certificado, e aí a gente faz junto. Então, nós podemos fazer dessa forma, a gente marca mais um dia semana que vem e a gente vê essa parte prática? Podemos, né? Que dia é hoje? Hoje é quarta? Hoje é quarta. Eu tenho problema da data, mas a gente conversa aqui no privado. Se você me passa, a gente vê uma data semana que vem, a gente faz esse... Daí, gente, deixa eu falar por que eu fiz essa pergunta. Porque o ouvir sobre documentação, o ouvir sobre as dicas, a gente utiliza de verdade essas dicas na hora que a gente começa a fazer e começa a ter dúvida. Então, quem vai fazer pela primeira vez vai ter dúvida para baixar o sistema, vai ter dúvida para puxar a declaração pré-preenchida. Quando o cliente não vem, a pessoa não vem com o GovBR, ou o GovBR, por exemplo, não permite que você faça a utilização da pré-preenchida, que é a nova fase de treinamento que a gente costuma utilizar, a gente começa a ter dúvida agora, no preenchimento. Então, é uma série de telas que a gente trouxe, que são importantes depois lá no futuro, mas se você não usa o preenchido, né, se você não tem um treinamento de preenchimento, quando você chega lá, você chega muito inseguro para poder fazer. Então, ai meu Deus, onde eu clico? Então, quanto mais didático a gente puder ser para quem vai para o primeiro, né, Fred, acho que é mais legal, né? Sim. Professor Marcos, você está aí, se quiser, André, adicionar o professor Marcos aqui, para a gente comentar. Opa, maravilha. Professor, podemos fazer dessa forma, a gente faz um corte, hoje até pelo avançar da hora, né? E aí já abusando um pouquinho da boa vontade das professoras, né, de colaborarem, abrilhantarem aí com seus conhecimentos. A gente faz uma segunda rodada na próxima semana, é só questão de fechar a data de agenda aí, e aí a gente complementa. Falando do projeto um pouquinho... Fred, deixa eu só fazer uma fala em relação ao tempo. É normal as informações de imposto de renda serem longas. Longas, o né? curso que a gente faz são 4 horas, e mais 1h30 de digital. Então, faz presencial 4 horas, que é poder pegar aquele caminho ali de início, e depois a gente refaz um pouco digital para poder aprimorar o aluno nisso. E as lives da Receita, elas não são curtinhas, elas têm 1 hora, 1 hora e pouco, por quê? O sistema ele vai ser sempre a ferramenta de colocar informação, mas você precisa estar capacitado para essa busca de informação. E aí é quando a gente faz essa quebra, fala, nossa, então minha visão para você que está começando, a sua vida com imposto de renda vai ser sempre ter pequenas dúvidas, grandes dúvidas e assistir fontes confiáveis, né? E procurar fontes confiáveis para isso, e assim, né? As lives da Receita são mais de 10 lives de 1h30, mais ou menos, cada. Pensa, quanta informação que eles estão trazendo aí, e é uma série de mais de 10 lives. É um assunto que parece inesgotável, né? Olá, Fred. Só respondendo aí que você me perguntou, acho que é muito importante, né? E se a professora Fabiana e a Antônia, né? Antônia, estou vendo, está bem pequenininha aqui na minha tela. Se elas se disponibilizarem a participar e terem essa disponibilidade, né, esse tempo para a próxima semana, vai ser importante, sim. Mas, para quem está ouvindo aí, o que elas estão falando hoje é realmente, como a Antônia falou, é o mais importante, né? O profissional que vocês serão aí, contadores, daqui a pouco, tem que estar sempre atento a essas questões aí do que pode ser declarado, como declarar, as despesas, as receitas, que isso aí vai impactar lá no final no ajuste do imposto de renda, né? Se você vai ter uma restituição ou se vai pagar mais. Então, a atuação do profissional contador vai impactar diretamente aí no bolso do seu cliente, né? Você vai fazer uma pessoa pagar a mais se deixar de declarar uma despesa que poderia ser dedutível, por exemplo. Então, é importante vocês saberem, né, ter boa noção do que pode ser dedutível aí no campo das despesas para poder oferecer o melhor resultado para o seu cliente. Já o software, aí, o aplicativo, o programa da Receita Federal, acho que vai ser assim para vocês, né, alunos, estudantes, na verdade, vai ser até um pouco mais fácil com a explicação da professora
Fabiana e da Antônia, até porque vocês são todos aí nativos digitais, né? Sair fuçando aí também no programa, vocês vão ter facilidade. O que é importante de fato é vocês prestarem atenção no que elas estão falando hoje aí também, com essa questão de dedução das despesas dedutíveis, de como se declarar as receitas que são obrigatórias a ser declaradas, questões aí referentes a aluguel, a os estagiários que recebem, se é tributado ou não, essa receita de estágio. Eu acho que a maioria deles aí que está na tela aí são estagiários, eles têm essa preocupação aí também. Então, é importante vocês saberem desse regulamento do imposto de renda, né? Que isso aí que impacta, de fato, aí no resultado que você vai entregar para o seu cliente futuro aí, quando vocês forem profissionais. Tudo bem? Mas a semana que vem poderemos estar aqui novamente, aqui em mais um horário aí com elas. Então, só para falar um pouquinho da extensão, o pessoal está com bastante dúvida, né, professor Marcos? A extensão foi amplamente divulgada, tanto para os alunos do EAD, como para os alunos do presencial. Para os alunos do EAD, foi o professor Ademir com a professora Eliane dispararam um link aí, um Google, para vocês preencherem, né, o interesse em participar do projeto de imposto de renda. Eles nos encaminharam esse drive, tá, com os inscritos, e o professor Marcos vai inserir todos no AVA, tá? É bastante aluno, então ele ainda está inserindo aí vocês no AVA. Os alunos do presencial, tanto do Fundão como da Praia Vermelha, já estão inseridos, né, professor? Estão inseridos. Quem atendeu o requisito que foi colocado lá, de ter feito legislação tributária, e está inscrito em ACC Z50, estão aí no AVA, então receberam um e-mail e link para esse encontro. Importante isso que o professor falou, né? Para ganhar aquelas horas que vocês têm que cumprir no currículo de vocês, tem que ter legislação tributária, já tem que ter assistido a legislação tributária. Foi franqueado, né, a título de conhecimento, participar aqui da live, mesmo que não tenha a legislação tributária, mas não vai ser atribuído as horas, tá? Então já vamos deixar isso muito claro, que eventualmente, se alguém participou aqui sem esse pré-requisito, é só a nível de conhecimento, que já é super importante, mas para o projeto, para a carga horária de extensão que vocês têm que ter no currículo, não será válido. Os alunos e até, o Fred, só para deixar o pessoal tranquilo aí também, esse projeto aqui é de vida longa, vai ter todo ano. Tem todo ano com tem. o Fred ou com algum outro coordenador, né? A o vida Fred, vai passar o mais e legal, o projeto vai continuar. Então não tenha pressa. O mais legal é que, por exemplo, aluno, a gente tem experiência nesse projeto, professor Marcos, eu, na verdade, a gente tem 14 anos com a ideia do curso de imposto de renda. Mas nós passamos 7 anos, mais ou menos, fazendo o imposto de renda solidário. E o legal é que o aluno que faz 1 ano, por exemplo, que está na faculdade e permite, ele volta e ele começa a te pedir aprendizado mais elevado. Então, por exemplo, a sala está vazia de pessoas, não tem ninguém e tal. Esse aluno começa a perguntar e é uma delícia, porque depois ele vira um replicador e é uma ferramenta de conhecimento muito bacana, que ele traz situações. Então, o imposto de renda na faculdade é uma porta de entrada para muitos alunos. Vai ser muito bacana. E aí, os alunos da UF, eles participam aqui. Eu vou encaminhar para o professor Mauro, que é o coordenador lá, esses slides que as professoras disponibilizaram, esse checklist, vocês vão nos encaminhar também, e a gente vai encaminhar para o professor Mauro, ele disponibiliza para vocês, tá? E Fred, só um detalhe, é bom você falar essa questão da UF, que tem essa diferença, acho que você ia falar agora, sobre o AVA, né? Porque os alunos da UF não têm acesso ao AVA, o AVA é da UFRJ, então só quem tem DRE da UFRJ que vai ter acesso ao AVA. O pessoal do CEDERJ, que é ligado à UF, aí vai ser por esse caminho aí que o Fred está falando aí, que é com o professor Mauro, né? Desculpa aí, interromper. Maravilha, então, senhores, é isso aí que o professor Marcos já finalizou, então é isso. E as dúvidas vocês podem postar lá no chat, ou a gente deixa lá para o nosso próximo encontro na semana que vem. Vai sobrar mais tempo, a gente vai tirar. Eu sei que são muitas dúvidas, né? Todo mundo aqui tem experiência aí para ajudá-los, dirimir essas dúvidas, as professoras aí, especialistas em imposto de renda.
Então, segurem um pouquinho as dúvidas, acumulem as dúvidas. No nosso próximo encontro aí vai ter um tempo maior para a gente tirar aí as dúvidas de todo mundo, tá bom? Então, obrigado aí pela participação de todos que puderam separar aí essa 1h30 aí para buscar esse conhecimento. Obrigado, em especial, novamente, reforço aqui, professor Antônio e professora Fabiana, por terem super aceitado o convite, né? São parceiras aí, a gente ficamos amigos, né? Então, acabou a faculdade, já quase 20 anos, lá se vão aí perto de 15, 20 anos, né? Caminhando isso, mas ficou uma amizade, o contato... não entrega nossa idade, não. 20 anos, não. Faz 2 anos que a gente terminou. A amizade ficou, e aí, obrigado. A nossa carinha jovem. Obrigado, professor Marcos, também aí, por estar sempre junto aí, também coordena. Imagine você dizer que cabe sozinho, não é nosso esse projeto aí, da universidade, né? Então, sem vocês aí também, a gente não estaria tocando esse projeto. Então, obrigado a todos. Não posso deixar de agradecer o André, que está nos bastidores, né? Que criou o link aí, viabilizou para tudo funcionar perfeitamente aqui, transmitir. Então, obrigado, André. Gratidão aí pela disponibilidade, pela parceria, prontidão sempre que a gente pede teu apoio, você está colaborando aí com as nossas atividades, tá? Então, a gente caminha para o encerramento, vou abrir a palavra aí para vocês se despedirem também, e nos encontramos, assim que a gente tiver a data, a gente divulga a próxima data, tá? Obrigado, gente. Peraí, Fred, não vai embora não, deixa eu me despedir também antes das professoras, mas eu vou fortalecer aquele negócio de tem 2 personagens, um bonzinho e um mal, né? O Fred falou aí para vocês aí que ele aceita, na opinião dele, ele é o coordenador, ele vai aceitar a declaração do próprio aluno, mas na minha opinião não deveria aceitar não, viu, Fred? Ele deveria aceitar verdade. Só o pessoal, só o cidadão. Que eles são público interno do FRJ, a extensão é público externo, é atender público externo. Então, na minha opinião... Não está corrigido, pessoal. Não. Declaração do próprio aluno para caracterizar a questão da extensão da universidade não é válida, bem lembrado. Vocês devem fazer 195 horas de extensão, é a sua ação com o público externo da universidade. Você já está dentro da universidade, sua própria declaração não é válida, na minha opinião, e acho que acabei com essa moleza de vocês agora, né? Que o Fred aí embarcou na minha ideia. Professor Mal. Aproveita para ir fazendo na próxima live, já baixa o programa, já vai deixando ali para treinar a sua própria. A própria declaração serve para treinamento, como a Fabiana e a Antônia colocou aí, serve no treinamento aí, a sua própria declaração. A gente pega dos parentes, a gente faz a instrução, sabe, começa dizendo que está treinando, depois começa a cobrar. Eu fui mal, mas vou dar uma dica agora, né? Parente é público externo, né? Da sua casa, mas é público externo, a universidade. Exato. Então você pode fazer do seu Pega parente. Aí sogro, a sogra, né? Sua própria declaração, não, pode fazer dos seus parentes aí, tá bom? Valeu. E, pessoal, mais do que isso, né? Eu sei que o pessoal do CEDERJ é um pouco mais distante, mas a gente super conta com o apoio aí de vocês para irmos no CRC. A gente vai fechar aí uma data e provavelmente a gente vai fechar uma semana de atendimento. A gente quer, já alinhou isso com o CRC, divulgar esse mídia para ter uma procura. Acreditamos que teremos uma procura razoável lá na sede. Lógico que a gente não vai levar todo mundo todos os dias lá no CRC. A gente vai soltar um drive aí para vocês se inscreverem, quem tem interesse. E a ideia é fazer um rodízio. Então, um grupo vai só na segunda à tarde, por exemplo, outro grupo vai só na terça, outro grupo vai só na quarta, e por aí vai. Então, assim, pensem com carinho, porque eu acho que é super válido. O ganho acadêmico para vocês também será muito grande. Ô Fred. Vamos lá no CRC. Fred, já estamos nos alongando aqui, né? Já passou de 9h30, mas só mais uma coisa. Sobre esse tema aí de atendimento no CRC, eu não tinha ouvido você falar antes com o pessoal. Você tinha falado antes com o pessoal? Não. Eu tinha acho que rapidamente. Não sei, acho que você deve ter comentado com o pessoal do CEDERJ, não sei. Agora com o pessoal da UFRJ, do Fundão e Praia Vermelha, pode ser que alguns estejam confusos. O que é isso que o professor Fred está falando? Mas pelo que o Fred me contou essa história, viu, pessoal? Não fui eu que organizei isso, eu não estou fora, mas o Fred que organizou lá com o CRC do Rio de Janeiro aqui, né? Lá no centro do Rio de Janeiro.
e uma possibilidade de eles disponibilizarem um espaço lá, divulgação do projeto lá no CRC, disponibilização de espaço, para recebê-los, né, vocês aí, do projeto, para ajudar o cidadão que se inscreva lá com o CRC e vocês ajudem lá no momento, lá presencialmente, com o cidadão numa determinada data que seja agendada lá com o CRC. Foi isso que aconteceu, né, Fred? Isso aí. E quem tiver disponibilidade, interesse de participar, de conhecer lá a estrutura do CRC, participar dessa atividade, pode ir lá agendar. Vamos disponibilizar um formulário para vocês preencherem, do mesmo formato do formulário que vocês preencheram para se inscrever no projeto, né? Vamos divulgar um outro formulário e quem tiver interesse em participar lá, poderá participar lá. Não é que seja obrigado todos participarem. Quem tiver interesse, disponibilidade e quiser participar lá presencialmente, ficará aberta essa possibilidade. Não é isso, Fred? Isso aí, show de bola. Para cumprir o projeto, o requisito entregar as 5 declarações, né? Não é obrigatoriedade aí da gente ir lá no CRC, tá? Mas a gente vai ficar bastante feliz aí dessa participação, tá? Professor Antônio, professora Fabiana, vamos para as despedidas. Já agradeço faz um sorriso aí, você também, esse convite. Deixa eu fazer um print da gente. Sorriso. Ah! Vocês estão saindo tudo torto no nosso print aqui. Agradecer, gente. Fred, obrigado pelo convite. Nós temos essa espírita aí apaixonada pelo IR. Todo mundo até acha estranho, mas gente, é assim. Esses dias eu viajei e parei lá no aeroporto de Londres, vi um leão. Falei, gente, um leão tem que levar. Já me lembrei do Imposto de Renda, né? Olha, tem que carregar isso aqui comigo. Aonde eu vou, vejo um leão, tiro uma foto. Olha, eu me intitulo domadora de leão, então é isso. Vai fazer um safari, então, aí não pode abraçar o leão no safari. Safari, né? Boa. É um projeto bem próximo meu que eu quero realizar. Gente, obrigada pelo convite, obrigada, Marcos, pela ajuda enquanto eu não chegava, né? Que você foi fazendo os ajustes. Nós estamos tão acostumados a fazer junto o projeto que eu sentia escutando a live, meu Deus, ela está sentindo falta, deixa eu chegar logo. Então, obrigada, Fred, obrigada, Marcos, obrigada, pessoal. Alunos, curtam bastante esse momento, aproveite, aproveitem, né? Vai ser muito legal, vocês vão levar esse registro para a vida toda. Maravilha, então, gente. Boa noite a todos, boa Páscoa e até a próxima semana, se Deus quiser. Boa noite. Valeu. Tchau, obrigado. Tchau. A vocês todos e